Bom dia, RPGista, aqui é o Leonardo Chaba e você está escutando o Pensando RPG. E hoje vou falar aqui sobre aqueles feiticeiros épicos das aventuras mais épicas, que batalham incansavelmente contra os monstros mais terríveis, ou que ajudam um grande herói de capa e espada a completar o seu destino, mas falham miseravelmente. Brincadeira, brincadeira. Eles não necessariamente falham, pois alguns deles podem sim ter sucesso, mas... como podem nos deixar irritados, não é mesmo? Pois é, hoje falarei dos feiticeiros que podem, com perdão do trocadilho, tacar fogo em uma aventura, seja através de sua interpretação, de suas ações ou até de sua magia selvagem descontrolada. Essa aí é um perigo. E vale lembrar sempre o tom desses programas, que é trazer para vocês características e coisas clássicas das classes de forma informativa, mas também bem-humorada. Não é para sairmos por aí julgando ninguém, é só para nos divertirmos e aprendermos. Sempre bom lembrar. E interessante como nas outras classes que fiz até agora, era mais claro ver um padrão de onde vinham os erros, digamos assim. Nos feiticeiros é um pouco mais difícil, creio que mistura um pouco dos erros que vemos em magos, somados também a alguns outros erros, em geral mais voltados para o fato de eles não serem magos, isto é, de suas magias serem mais limitadas. É uma classe mais difusa, talvez até por ter vindo um pouco depois do mago clássico na história do D&D. Mas enfim, vamos lá aos 5 tipos insuportáveis de feiticeiros. E qual seria o primeiro? Esse é clássico. É aquele que usa suas magias limitadas única e exclusivamente para pegar magias de ataque. E convenhamos, isso nem é um problema tão grande assim, muito embora seja bom ter uma variação, mas o fato de ele ser tão ofensivo faz com que esse feiticeiro seja praticamente um feiticeiro bárbaro, que quer sair atacando e queimando todo mundo louca e descontroladamente. Pois é, isso é um problemão. Pode ser até divertido para nós jogadores e pode ser irritante para alguns também, mas é algo que certamente deixará os nossos personagens pra lá de irritados, preocupados e desesperados. É perigosa a fúria de um feiticeiro. Se for o da magia selvagem, então sai de baixo, amigos. Pode dar muito problema. Mas a verdade é que essa montagem de personagem apenas com magias de ataque, até mecanicamente é sim um problema, pois torna o jogador bem limitado. E é engraçado que as piadinhas que fazemos de Fireball ou Bola de Fogo, em geral se voltam para os magos. Mas vou te dizer, se você tiver um feiticeiro baseado em dar dano com suas magias de fogo, nossa, pela limitação das magias e tudo mais, aí que você se torna uma máquina de bolas de fogo mesmo. Vai ser o tempo todo, mas nesse caso faz parte também. Feiticeiros conseguem tornar as magias que têm extremamente poderosas e de fato, na maioria das vezes, e se usadas com sabedoria, suas magias de ataque, como bola de fogo, detonarão completamente os seus adversários. Então capriche sim nos seus feitiços de ataque, mas tenha algumas magias de outros estilos para ajudar. E não saia que nem um doido tacando fogo nos seus inimigos, embora... se você for um piromaníaco, estará até justificado na sua interpretação, não é? Será? Olha, eu dando ideia pro pessoal deixar os jogadores e personagens da sua mesa malucos. Mas brincadeira, se forem fazer algo assim, aconselho conversar com o grupo para ver se todo mundo topa o estilo. E vamos aqui ao segundo tipo insuportável de feiticeiro. Esse é uma espécie de inversão do primeiro tipo. Trata-se do feiticeiro que possui apenas magias de efeito, sejam ilusões para enganar o adversário, magias para controlar ou confundir as pessoas e muitas outras. O problema é que, somado à limitação no número de feitiços que pode usar, alguns basicamente só têm essas magias de efeito. E convenhamos, algumas delas são excelentes, podem ser usadas com maestria em momentos até fora do combate. Até aí, tudo bem, mas no combate, bem... podem surgir muitos problemas. O primeiro é que magias em área enfraquecem muito as hordas inimigas em alguns momentos, magias em área de dano. E o segundo é que muitas vezes é necessário um dano a mais para se eliminar um inimigo que pode causar grande estrago no grupo, como um dragão que no próximo turno tem a possibilidade de lançar uma baforada e matar todo mundo. E claro, apesar da importância do dano, várias das magias de desabilitar um inimigo são maravilhosas,
podem e devem ser usadas e vão fazer uma enorme diferença na maioria dos combates. Mas vejam aí o exemplo que eu dei. O dragão super poderoso, os monstros que dificilmente vão falhar nos testes ou que podem simplesmente escolher acertar com resistências lendárias. Aí a coisa começa a ficar feia para esse feiticeiro, que vai se tornando bem inútil no combate. E, de novo, dependendo da interpretação da história de tal feiticeiro, até é aceitável que ele só tenha magias assim, mas essa inabilidade de fazer alguma coisa em alguns tipos de combate certamente vai deixar o jogador um pouco frustrado e os outros jogadores um pouco irritados também. Ah, se vai. Mas vai ser até engraçado. O feiticeiro aparece, usa uma magia de efeito, falha e se esconde. Aparece, usa outra magia de efeito, falha e se esconde. E assim sucessivamente. Bom, fica meio cômico. Então aqui vale colocar algumas magias de dano direto para dar uma equilibrada e não quebrar seu personagem em momentos importantes. E vamos agora aqui para o terceiro tipo insuportável de feiticeiro. E esse é aquele com um complexo de inferioridade. E, bom, acontece muito com os feiticeiros da magia selvagem, já que suas histórias em geral devem envolver um momento em que a magia brotou no personagem e explodiu, causando efeitos descontrolados. E de uma maneira geral, isso leva a acidentes graves, que podem marcar até mesmo a vida desse personagem. Acidentes que podem ter levado pessoas à morte, até pessoas queridas à morte, ou que tenham feito o feiticeiro passar vergonha diante de sua cidade ou de sua vila. Podem ter feito com que ele fosse um pária naquela região também, por causa dos perigos que sua magia descontrolada pode causar. Pois é, e isso pode gerar aquele personagem super fechado, desconfiado, que é até difícil de se arrastar para uma aventura, pois ele se sente menor ou tem medo de machucar os amigos, etc. E claro, gente, isso pode ser na realidade a pessoa interpretando maravilhosamente bem, mas vai irritar os personagens com certeza. E se for alongado demais, pode arrastar demais o RPG. Se toda aventura for aquele mesmo monólogo, aquela mesma dificuldade, bem, com o tempo pode ficar muito cansativo. Para um personagem nesse estilo, pode valer um arco em que ele vai, na verdade, abrindo-se com o grupo e ganhando mais confiança. Assim seu personagem evolui em termos de personalidade mesmo, o que é sempre muito legal, e vai se tornando um verdadeiro aventureiro, cada vez mais destemido. E isso é bem maneiro. Esse tipo de feiticeiro também tem lá os seus problemas com magos. Vão sempre reclamar do pouco reconhecimento, ou do número limitado de feitiços, ou vão se ver como algo menor. E isso pode ser explorado de diversas formas num RPG, mas pode também gerar aquele feiticeiro que odeia todo tipo de magos. Aí sai de baixo de novo. Isso me faz pensar aqui no quarto tipo da lista, já que ele também tem seus atritos com os magos. E esse é o feiticeiro com um complexo de superioridade. Tá vendo como os feiticeiros têm os dois lados da moeda sempre? Pois é, esses podem vir da magia selvagem também, especialmente quando seus poderes vêm de uma linhagem de fadas, etc. Mas acontece muito mais com os draconatos, com os feiticeiros que receberam suas capacidades mágicas do sangue mágico dracônico. E, claro, por motivos óbvios, isso pode os deixar com uma certa empáfia, achando até que, por direito, eles são os grandes magos do mundo, os grandes donos da magia, os seres nascidos para controlar tal poder com precisão e de forma ordeira. E isso, em muitos casos, gera aquele personagem com um nariz em pé, que olha para os outros do grupo como menores, que se acha mais poderoso e mais digno do que todos. E, meu amigo, isso pode gerar um monte de problema e discussão, de novo, mais entre os personagens do que os jogadores, porque é uma boa interpretação, mas que vai deixar a galera irritadiça e super revoltada com o feiticeiro. E eles podem ainda, assim como os com um complexo de inferioridade, ter certa aversão aos magos. Pode vir um pouco da inveja de que eles, pelo estudo, dominem tantas magias, mas isso em geral virá dissimulado no discurso de que os magos não têm esse direito. Imagine aquele feiticeiro loucaço que acha que todos os magos estão usurpando de algo que não lhes pertence. Esses malditos magos corrompendo a pureza do que é mágico ao desacralizar a magia, ao torná-la algo tão sujo e tão banal. Esses malditos corrompendo tudo que há de mais puro. Pois é, bem, diria que já dá um bom vilão feiticeiro com esse discurso, não?
Olha só, ideias aí surgindo. Mas sim, diria que tanto o com complexo de inferioridade e com complexo de superioridade podem ser jogados de forma a trazerem uma diversão para o grupo, mas extrema irritação para os personagens do grupo. Então vale usar eles aí com cautela e lembrar também que nem todo feiticeiro não gosta de magos, tá? Esses foram os exemplos irritantes de feiticeiros. E bem, qual o último tipo aqui? O último é o feiticeiro perdidão. E aqui divido ele em dois, como um feiticeiro pode fazer com suas magias, que é aquele que se posiciona mal e aquele que usa terrivelmente os seus pontos de feitiçaria. Mas o perdidão em geral tem um pouco dos dois, ou muito. E que feiticeiro é esse? Bom, vamos do começo. Pense primeiro naquele que se posiciona horrivelmente mal, em geral achando que é algum tipo de ser imortal aí ou um guerreirão, e tá ali no meio do combate, no meio da pancadaria louca e desgovernada, prontinho pra tomar uma magia, uma baforada ou ser engolido pelos monstros e guerreiros inimigos. Pois é, saber se posicionar é crucial, pois feiticeiros possuem pouca vida e, em geral, pouca proteção. Então basta errar o posicionamento e já era. Por isso mesmo, é essencial que o feiticeiro saiba profundamente como utilizar da melhor forma cada uma de suas magias. Afinal, ele possui poucas, mas deve saber utilizá-las com maestria, de forma muito mais efetiva e destrutiva do que um mago. Isso é mostrado pelos seus pontos de feitiçaria até, que tornam suas magias mais impactantes, mas deve ser interiorizado pelo jogador também, que, conhecendo suas magias profundamente, vai saber exatamente onde deve estar para usá-las com perfeição. Aliás, falando em pontos de feitiçaria, certamente vocês já viram essa cena. O feiticeiro vai atuar e diz: "Espera aí, deixa eu ver algo aqui que eu vou fazer com os meus pontos. Vou queimar um slot aqui de feitiço para ganhar uns pontos de feitiçaria a mais vixe, isso aí não dá. Mas espera aí. Se eu usar essa magia aqui e acelerar o feitiço, posso usar duas magias? Duas magias não dá. Só uma magia e um truque. Então, acho que eu vou queimar esse slot de spell e dobrar esse feitiço. Mas esse eu não sei se pode... Peraí. Pois é, aposto que já ouviram algo assim. Lá fica o jogador, olhando o livro, mexendo na ficha, contando errado os pontos de feitiçaria. Leva um tempão pra agir e aí ainda faz algo que não pode ser feito. E o processo recomeça. Não seja esse cara. Se a pessoa ainda tá começando, até passa. Mas tente ler com atenção as coisas e agilizar, pois trava muito o jogo. Não seja um feiticeiro perdidão. Mas enfim, é isso. Espero que tenham gostado de mais esse episódio e até o nosso próximo podcast. Grande abraço, pessoal.